Boa noite. Boa noite, me escutam bem? Na outra aula a gente teve um problema aí com o áudio, então peço que alguém me confirme, por favor, que tá tudo certo com o áudio. Ótimo, obrigada, Cleiton. Estava aqui fazendo os últimos ajustes da aula de hoje, porque pensa, uma correria. Já estou aqui no terceiro turno. Imagino que vocês também, né? Uma correria. Mas é assim mesmo. Ó, pessoal, vamos lá iniciar, certo? Alguém ficou com alguma dúvida da aula passada que queira sanar agora? Caso contrário, a gente já inicia a segunda aula, tá? Na aula passada foi mais uma aula introdutória, certo? De boas-vindas. E hoje a gente vai analisar esse edital, essa parte da prova discursiva, e já trabalhar com a primeira temática, certo? Com um dos temas lá do anexo 2. Vamos iniciar. Como ninguém tem dúvidas, excelente. Hoje vamos trabalhar com a estrutura da redação e critérios da correção, certo? Nossa aula 2 do curso de redação aqui para as turmas de CFS e CHO do Corpo de Bombeiros da Paraíba. Ó, pessoal, apresentando um pouquinho da aula, certo? Lembrando que nesta aula nós vamos abordar mais um pouco sobre a estrutura da redação, que eu acredito que vai ser realmente a dissertativa argumentativa. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu escolhi trazer um tópico aí para sanar essas dúvidas que foram levantadas na aula passada. Essa é a estrutura da redação que vai compor, né, a prova discursiva de vocês, do Corpo de Bombeiros da Paraíba, CFS-CHO. E é importante que os candidatos eles compreendam os critérios. É que nem no edital. A prova, na verdade, se inicia na leitura do edital. É uma frase que a gente sempre escuta. E quando se trata de redação, né, da parte discursiva, também não foge dessa frase, certo? Então, é importante a gente adequar a redação, né, aos critérios que são pedidos pela banca. O formato, né, que eles pedem, é importante a gente se preparar de maneira adequada para conseguir aí alcançar a pontuação máxima ou chegar bem perto da pontuação máxima. Ó, pessoal, eu trouxe de novo aí a folha de redação, certo? Caso algum aluno tenha faltado a semana passada, para vocês verem um pouquinho, ó, só vai ter um diferencial, certo? Não vai ter nome. No edital ficar claro aí que é sigilosa, né, a questão do candidato. Então, eu acredito que vai ter um código para a pessoa que vai corrigir, né, o professor que vai fazer a correção dessa prova discursiva de vocês, eles não terem acesso ao nome, tá? Normalmente acontece aí esse sigilo. Ó, eu acredito que de novidade é só isso mesmo, certo? Essa questão do nome, eu acredito que não vai ter. O tema vai ter na folhinha que eles vão colocar, que pode ter repertório ou não, repertório não, melhor dizendo, pode ter texto motivador ou não, certo? Aí é a critério da banca, mas eu acredito que eles vão colocar sim um texto motivador. E aí, ó, a redação, primeira coisa, ela tem que ser manuscrita, certo? E utilizar caneta esferográfica, tinta preta ou azul. Então, é importante, no dia da prova, vocês levarem aí duas canetas azuis, duas canetas pretas. Eu também, na aula passada, recomendei até para a questão de acelerar aí o processo de vocês, né, de passarem a prova para o gabarito.
uma caneta que é mais grossa da Bic. Eu comprei acho que na leitura, que eu vou até checar toda a aula, eu digo isso e esqueço. Porque aí vocês só vão apenas encostar, como a ponta já é mais grossa, tá? O calibre da ponta é mais grosso, e aí vocês vão perder menos tempo, já que são 70 questões para vocês passarem o gabarito, certo? E principalmente, gente, a prova tem que estar escrita, a prova não é discursiva, tem que ser escrita de forma legível. Então, assim, se eu tenho essa dificuldade na escrita, né, se eu vejo que a minha letra, por vezes, ela não é tão legível, certo? Eu tenho duas opções. Ou eu vou escrever em forma, certo? Letra de forma, porque aí você tem menos chances de ser penalizado pela questão da letra ser legível ou não. Até a gente falou na aula passada, diferencia a letra de forma. Quando for letra maiúscula, né? Você vai aumentar a sua letra de forma, e quando for minúscula, você tenta seguir ali um modelozinho de letra que vai ser menor. E aí você aumenta apenas na letra maiúscula. Ou senão você vai praticar, que eu acredito que essa altura do campeonato, né, a gente tá praticando aí a letra, não sei se é muito viável para vocês, então eu recomendo a letra de forma. Aqueles que já têm facilidade, né, que a letra já é bem legível, tem pessoas aí que têm uma aptidão desde do processo da alfabetização, aí, né, já sai na frente, né? Mas os demais são essas duas opções. Quem tiver tempo, vá para o treino, e quem não tiver, letra de forma. E na hora a gente é tentar manter a calma e tentar fazer de maneira mais legível possível, certo? E a questão do sigilo, como já foi dito. Nas provas discursivas, certo? Sempre procura se manter o sigilo do candidato, porque por vezes eu sei que é muito difícil, mas vai que eu, professora de redação, né? Posso me inscrever ali na banca para fazer a correção da prova discursiva. E aí, um amigo meu que fez prova para o concurso público, eu vejo o nome dele, não, vou ajudá-lo. Pode acontecer. Então, sigilo aí, né? Tem que acontecer. Então, é proibida qualquer marca de identificação no texto. Então, não posso colocar meu nome, eu não posso colocar nenhuma sigla. Eu tenho que manter o sigilo, certo? E aí, dizendo de novo, ó, aí tá para vocês a folha de redação, tá? 30 linhas. Lembrando que é importante, gente, na hora da escrita, quando for iniciar parágrafo, sempre dá o recuo, certo? No meu tempo de Enem, né, lá quando eu fazia Enem, eu sempre colocava um dedo, pegava a folhinha, colocava um dedo e depois disso começava a iniciar. Por quê? Porque sempre os parágrafos ficariam com o mesmo recuo. E para quem vai fazer a redação é muito importante essa organização, essa letra legível de novo, e essa organização. E sempre escrever até o finalzinho, não ultrapassar certo limite que é dado na prova, mas também escrever até o final, se necessário, coloca um ifzinho, faz a separação silábica e passa para a próxima linha, ok? Dúvidas até o momento? Gente, vou espirrar, licença rapidinho. Professora, Pode falar, Edilson. a separação silábica no final da linha, o traço tem que ser exatamente à frente ou pode ser com o traço abaixo da sílaba? Tem essas duas opções, certo? Tem essas duas opções, mas eu recomendo que seja de lado, que nem como vocês aprenderam lá, sexto ano, quando vocês estudaram separação silábica, até no Fundamental 1. Coloca de lado, mas também pode ser mais abaixo, É porque às certo? vezes termina exatamente no final, né? Sim. E para não deixar um espaço maior, a gente tem a opção de colocar embaixo, né? Não tem Isso. problema não, né? Não, não tem problema, mas assim, né? Você não vai ter lá o esboçozinho que você vai receber? Você vai treinar primeiro no esboço. Caso você veja que a separação silábica ali, ó, tal palavra, eu tenho dúvida nessa palavra, como é que vai ser a separação. É preferível que você diminua um pouquinho a letra ali. Quando tiver no finalzinho, você percebe que vai ter a separação, você pode diminuir um pouquinho a sua letra, certo? Ou se não, você também pode aí fazer a separação, caso consiga ter aptidão aí na palavra, pode colocar de lado ou mais abaixo, viu? Isso aí não tem problema, não. Continuando aqui.
Em relação à quantidade de linhas, como eu disse, a gente vai destrinchar, né, esse edital aí da parte discursiva. O texto, ele deve ter entre 15 e 30 linhas, o que vai exigir uma boa organização das ideias e fluidez na escrita. Como eu disse, por vezes, principalmente vocês, gente, vão ser temáticas, acho que vocês já viram, né, com certeza o anexo 2, são temáticas do convívio de vocês. Então, por vezes, tem pessoas que já têm, né, mais uma facilidade na escrita, vão aparecer várias ideias, várias argumentações, e aí vocês têm que escolher as principais, aquelas que vão ser mais coerentes, até mesmo pela quantidade de linhas. Se eu tiver uma caligrafia maior, o que para mim são 30 linhas, para você não vai ser. Então, vale a pena na hora. Não adianta se afobar, ter calma, organizar as ideias. Ó, pegou a prova, li a prova, vi qual foi o tema dado pela banca. No mesmo momento, já faço um esboço. Esboço do quê? Coloco o tema, 2 pontinhos. Daí eu já tiro a minha tese, tá? Vocês vão conseguir entender melhor. Esse problema, na minha opinião, se deu por quê? Quais são os motivos dessa problemática existir? A tese. Em seguida, você já puxa assim, ó, 2 setinhas, coloca seu argumento 1, seu argumento 2. E aí você começa a sua produção. Então, é importante, certo? Ter essa organização. Na vida, eu sou aquela pessoa assim que eu sou chata com a organização. Então, para mim, tudo tem que ser organizado, tudo tem que ser sistemático, porque senão eu me perco. E aí, depois que eu me perco, já era, é só prejuízo. Então, na hora da redação também, prezem pela organização, desde o momento da leitura, da calma na leitura. E aí você vai criar sua tese, criar seus argumentos e fazer a sua produção textual, certo? Ó, lembrando que é necessário cumprir, né, esse critério da quantidade de linhas para que sua redação seja considerada. Então, eu não posso escrever menos de 15 linhas. Estou escrevendo a 14, e aí passo para 15 e escrevo apenas 2 palavras e já coloco meu ponto final. Valeu? Valeu. Caso tenha texto motivador, você tem que analisar se alguma parte você retirou de maneira literal do seu texto motivador. Literal o quê? Replicando, cópia, certo? Se você retirou de maneira literal, aquela parte ali não vai ser contabilizada. Então, você aí vai fazer mais, produzir mais, certo? Porque senão aí está correndo o risco da sua redação não ser corrigida. E aí deu as 30, Tainá, mas eu preciso finalizar. Deixa eu passar aqui. Ó, deu as 30, Tainá, e eu preciso finalizar, mas eu cheguei bem no finalzinho. Pode ultrapassar um pouquinho? Não. Você tem ali aquela quantidade. Você só pode escrever dentro da folha de redação aí na parte, né, que está nos quadradozinhos, certo? Até ali, ponto final, e aí você encerra a sua produção. Então, vejam como é importante a organização. É por isso que eu falo, treinem. Eu sei que é difícil, é corrido, né? Diferentemente de concurseiros aí que tem tempo, ou por vezes nem tem, né? Mas assim, vocês já estão inseridos aí no mercado, né, de trabalho, já são, graças a Deus, servidores públicos, mas tentem, tirem um tempinho, pelo menos, para fazer umas 5 redações até o dia do certame. Porque depois que sair o resultado da prova discursiva, quando sair da prova intelectual, quando sair da discursiva, vocês vão ver como há essa mudança de cadeiras, certo? Tem pessoas que vão conseguir ganhar muitas posições e outras vão perder. Então, vamos lá, tá? Os candidatos, eles devem ensaiar a escrita dentro desse limite para praticar antes da prova. De novo, tá? Pratiquem o máximo possível. Eu sei que é chato, né? Nem todo mundo tem essa facilidade aí na produção textual. Mas se é algo que vocês querem muito, então vale a pena praticar. É um esforço momentâneo, né? Um esforço que vai durar pouco tempo aí, até o dia do certame, mas que vão ter vários frutos positivos, se Deus quiser. Entrando, tá, na parte dos critérios da correção. Os critérios de correção, eles são fundamentais, porque os candidatos, eles entendam e dominem, né, o que está sendo pedido pela banca em relação à prova discursiva e que deve ser avaliado,
certo? Que, no caso, será avaliado, né? E vale a pena vocês prestarem atenção nesses critérios de correção. Nessa aula a gente vai detalhar, certo, esses critérios de correção para que vocês possam se preparar de maneira mais adequada e maximizar essas chances de sucesso na prova. Só um segundo. Ó, pessoal, os critérios de correção, me tirem só uma dúvida. A pontuação máxima da prova vai ser 100 pontos? Será 100 pontos? Isso, serão 100 pontos. 70 70 da intelectual e 30 da redação. Então, a redação aí tem um peso de 30% da nota de vocês, né? Então, é um peso bem considerável. Bem grande. Nesse concurso que eu fiz da polícia, era apenas 10%. A gente fazia 90%. 90 pontos com a prova intelectual e a prova valia apenas de 0 a 10, a discursiva, e já teve uma mudança enorme. Quando girou a classificação, foi bem complicado. Imagina vocês que são 30%. Então, é uma porcentagem bem alta, certo? Obrigada, Elaine. Eu trouxe aí para vocês verem, gente, os critérios de correção que estão no edital, certo? Lembrando que são 6 itens, cada um com sua pontuação aí, pontuações distintas, né? E aí a gente vai ler um pouquinho e no próximo slide a gente fala melhor sobre cada um. Vou fazer só a leitura nesse momento, certo? Caso alguém não tenha lido, que eu acho bem difícil, mas aí a gente vai reiterar. Os critérios de correção. No item primeiro é conhecimento do tema, certo? Ou seja, será que aquele candidato, ele conseguiu fazer a cobertura dos tópicos apresentados? Ele demonstrou um domínio da temática? Ele conseguiu fazer a inter-relação entre os conceitos centrais do tema proposto? Ou seja, ele conseguiu trabalhar com a temática? Ou ele tangenciou? Ou ele fugiu ao tema? Que é bem problemático na redação, gente. Eu acredito que o principal é a fuga do tema. Se a gente foge do tema, o corretor, né, por experiência própria, a gente já fica desestimulado para fazer a leitura da redação, porque o principal se perdeu, que era o tema. Não, diferentemente daquele aluno que ele conseguiu trabalhar com o tema, mas aí houveram alguns erros de coesão, coerência, um parágrafo não conversou bem com o outro, ou até mesmo ortografia, a crase. Isso aí, por vezes, o corretor pode até negligenciar um pouquinho na hora da correção. Mas o primeiro é o mais importante, certo? Assim, um dos mais importantes, né? Na minha opinião, eu diria que é o principal, é a primeira fase. Antes de você criar o seu esboço, você realmente tem que olhar para aquele tema e tentar interpretá-lo, certo? E aí, a pontuação máxima, gente, são 6, tá? 6 pontos. Os alunos que tirarem a pontuação máxima vão tirar esses 6 pontos. Segundo item, habilidade argumentativa. Atualização, originalidade e relevância das informações. Será que já consegui trabalhar com o tema? Já consegui identificar o tema, tá? Primeiro tópico, dominei, pontuação máxima. Mas aí, quando eu passo para a habilidade argumentativa, os meus argumentos estão vazios. Eles não têm importância. Eles não são originais. Vejam aqui como a banca já deixa claro que ela procura essa originalidade, ou seja, os meus argumentos não podem ser iguais aos demais. Todo mundo falando do mesmo argumento. A temática é a mesma, eu vou trabalhar com os mesmos argumentos. A gente tem que tentar ao máximo ser original, é claro. Né? Não adianta também tentar pensar muito fora da casinha e aí se perder, certo? Tentem sempre procurar ali o mais óbvio, mais fácil para vocês, mas tentando enriquecer esses argumentos. E aí também a pontuação máxima é 6. Então percebam que o peso dos argumentos tem o mesmo peso do tema, né? Do domínio do tema, da não fuga da temática. Terceiro item. Se esse texto de vocês, se essa redação, ela tem uma sequência lógica, e se ela tem organização do pensamento, ou seja, aí entra a parte da tipologia, que eu falei na aula passada. A redação de vocês precisa estar adequada à tipologia pedida pela banca.
Então, se é dissertativo argumentativo, ou até mesmo dissertativo informativo, dissertativo expositivo, vai ter que ter essa estrutura, certo? Essa sequência lógica. Igual na vida. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Tentem lembrar disso, certo? Então, na redação também não vai fugir disso. Eu preciso introduzir a temática, apresentar, gente. Pensem como uma apresentação. Se eu vou dar uma aula, minha aula precisa ter início, meio e fim. Então, no primeiro momento, que nem eu fiz aqui com vocês, ó, gente, esse vai ser o assunto da nossa aula, certo? O assunto de hoje são os critérios de correção. Nós vamos adentrar no que o edital pede. Em seguida, eu vou desenvolver, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, fazendo esse desenvolvimento. Eu vou apresentar a vocês quais são os critérios de correção. E, por último, eu vou finalizar a aula, ok? Então, é necessário essa sequência lógica, certo? Lembrem disso. Introdução, desenvolvimento e considerações finais, que é a nossa conclusão, certo? São sinônimos, podemos chamar de considerações finais ou conclusão. Também tem peso 6. Então, aí, gente, já vão 18 pontos da prova discursiva de vocês. Então, a maioria, certo? Item 4. Coerência e coesão, que é tão importante aí nas produções textuais, certo? Quando eu falo em coesão, gente, eu falo principalmente em conectivos. Eu não posso escrever uma redação sem o uso dos conectivos, porque até a leitura fica uma leitura difícil, maçante. Os conectivos, eles servem exatamente para isso, conectar períodos, conectar palavras, certo? Então, a coesão é importantíssima e a coerência, gente, que é a progressão de ideias. Desculpa, que eu ainda estou me recuperando do resfriado e um resfriado. Quando eu falo, até me perdi agora. Quando eu falo em progressão de ideias, se eu tô lá, né, de acordo com a minha tipologia, eu introduzi, eu desenvolvi, e eu consegui fazer a conclusão, querendo ou não, já está intercalado com a coerência. Quer dizer que eu consegui progredir as ideias, eu introduzi a temática, em seguida eu vim com o meu argumento 1, consegui explicá-lo, ó, na minha tese, essa problemática se deu, tá? Ou a temática fala disso e isto. Então, agora eu vou fazer a progressão dessas ideias. D1, eu vou progredir o meu argumento, certo? Eu vou trabalhar com esse meu argumento. E no D2, da mesma forma. Ok? Então, coerência e coesão. Um texto coerente, um texto coeso, é um texto que possivelmente, né, vai ter notas melhores, notas mais altas, porque, querendo ou não, já está interligado com a sequência lógica lá do item 3, certo? A gente vai ter, pessoal, como eu disse, diferentemente, né, de outras provas, vocês não têm a prova de língua portuguesa, que eu acredito que é um alívio, né, para a grande maioria. Então, a gente vai revisar, certo? Essa parte de pontuação, essa parte de ortografia. Eu vou tentar trazer algumas aulas mais rápidas, só para vocês relembrarem, porque realmente não dá para a gente trabalhar com a gramática, né? Necessitaria de muito tempo. Mas a gente vai ver, certos conectivos. Cada conectivo, ele traz um sentido ali onde ele está inserido. Então, a gente vai ver direitinho, certo? E no tópico 5, as questões de morfossintaxe. Morfo da morfologia, certo? E sintaxe da sintaxe. Então, há uma mescla ali de morfologia, classe de palavras, e sintaxe. O estudo dos períodos, tá? Da relação sujeito-predicado. Então, a gente vai trabalhar aí com a relação entre as palavras, certo? Com concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal também. Organização e estruturação dos períodos e orações, aí entra com a parte da sintaxe, certo? Emprego dos tempos e modos verbais e colocação pronominal. Então, não se preocupem, que eu vou procurar, né, trazer esses assuntos de maneira mais rápida, mas é de extrema importância vocês estudarem isso, porque assim, a maioria já deve ter estudado isso há algum tempo, a não ser aqueles que continuam prestando concurso, né? E aí, eu sei que o português, ele é
um bichinho complicado, viu? Então, a gente vai revisar aí, principalmente essa parte de colocação pronominal. Se eu inicio a minha frase, por exemplo, uma palavra que deveria ser ênclise, e eu coloco como próclise, perdi pontuação. Porque aí a gente peca, vai estar pecando no item 5 de morfossintaxe, colocação pronominal. Então, pelo menos, as regras mais coringas a gente tem que trazer. Ok, gente? Combinado assim? Vocês acham que é importante a gente trabalhar com esses tópicos? Ótimo, certo? E por último, a acentuação e a ortografia, né? Que por vezes também a gente esquece. Às vezes não tem tanta prática da escrita e aí a gente acaba errando, né? Acentuação, o uso da crase, que é tão temida, certo? E a própria ortografia, certo? Passada essa parte, nós vamos adentrar nesses critérios de correção. Eu estava fazendo apenas a leitura ali do que compete, né, ao edital, e aí a gente vai destrinchar um pouquinho, certo? Ó, gente, naquele item 1, certo, que compete ao conhecimento do tema, o critério vai avaliar o domínio e a inter-relação dos conceitos centrais do tema proposto. Vocês vão precisar demonstrar, certo, para o corretor de vocês, que vocês têm uma compreensão clara do assunto abordado. Até porque, como eu disse, existe assim o ônus e o bônus, né? Como tudo na vida. Vai ser mais fácil para vocês fazerem a redação? Acredito que sim, porque são temáticas já que envolvem aí, né, o meio que vocês estão inseridos, o Corpo de Bombeiros da Paraíba. Mas, por outro lado, o corretor, ele vai subentender que são assuntos que vocês já dominam. Então, como é que um corretor, ele vai pegar uma redação de um bombeiro, que já é bombeiro militar, né? E vai perceber que deu fuga ao tema. Que são assuntos que vocês já dominam, certo? Então, assim, existe essa via, né? Essa via de mão dupla, certo? E aí a capacidade de vocês articularem com esse tema, com esses conceitos que foram pedidos, vai ser crucial para essa pontuação, para vocês conseguirem esses 6 pontos, certo? No 2, item 2, habilidade argumentativa. Como eu já disse, vai considerar originalidade, relevância, a atualização das informações apresentadas, ou seja, eu tenho que ter atenção nos argumentos que eu vou colocar. Se eu coloco um argumento que já está desatualizado, eu vou estar perdendo pontuação, certo? Então, vocês têm que prestar muita atenção na hora da escolha dos argumentos. Tão importante quanto a escrita vai ser esse momento que vocês vão receber a prova, vocês vão fazer a leitura do tema, e aí vocês vão fazer o esboço de vocês, na própria prova mesmo, gente. Faz ali o esboço. Depois de visto o esboço, ó, já sei que esse é meu tema, esta aqui é minha tese, e estes são meus 2 argumentos. Eu quero concluir de que maneira? Eu vou concluir retomando a minha tese, e finalizo. Então, esse é tão importante, né? Isto é tão importante quanto a escrita em si. Só passem para a escrita, gente, depois de feito o esboço. Não caiam na besteira de ver o tema e já ir fazer, e já pegar a folha e já construir a sua redação, não, certo? Organizem, façam de maneira sistemática. E aí, essas redações, certo? Tem que trazer argumentos claros. Também não adianta eu querer utilizar uma linguagem muito rebuscada, querer demonstrar esse domínio, né, da ortografia e aí pecar no entendimento dos meus argumentos. É óbvio que eu tenho que utilizar a linguagem formal, certo? Que é a linguagem pedida. Lembrando que quando a gente fala de linguagem, né, assim, hoje em dia se utiliza muito isso do certo e errado ainda. Não, aquela pessoa escreve certo, aquela pessoa se comunica de maneira certa ou errada. Mas para nós, né, que estamos inseridos aí no mundo das letras, a linguagem, certo? Ela foi criada para comunicar, e aí essa linguagem ela vai se adequar à situação que eu estou inserido. Então, nesse momento aqui, eu como professora, eu tenho que estar utilizando a linguagem formal. Possivelmente, eu com meu marido, meu filho em casa, eu não vou utilizar essa linguagem, eu vou utilizar a linguagem formal. Que nem vocês, acredito que utilizam também. Mas aí, na redação, certo? É até bom salientar isso, linguagem formal.
formal, de acordo com a norma culta, certo? Com as normas que são estipuladas aí na gramática da língua portuguesa. Mas também tem que haver esse entendimento, certo? Não posso escrever de maneira tão rebuscada, de maneira tão formal, que possa até gerar um tangenciamento, uma fuga ao tema, um não entendimento da argumentação. Ok? Como eu já disse, gente, ó, vocês vão ter esses materiais, certo? Também tem a apostila de redação, acredito que o cursinho já deve ter disponibilizado, se não, vai estar disponibilizando, certo? Ficou bem concisa, mas eu gostei muito da apostila. E aí, mas é importante vocês irem anotando, certo? Peguem uma folhinha e aí vão anotando, porque por vezes o que eu vou falar não está no material, mas é importante, certo? E aí os candidatos, eles devem exercitar essa habilidade para se destacarem, né, em decorrência dos demais candidatos. Ó, pessoal, terceiro tópico, tá? Uma sequência lógica e organização. Verifica-se a estrutura da redação, ela deve incluir introdução, desenvolvimento e considerações finais. Como eu já disse na outra aula. Se você conseguir argumentar, tiver 3 argumentos, você pode escrever 3 parágrafos? Pode, tá? Fique à vontade. Eu posso ter introdução, D1, D2, D3, tá? São os desenvolvimentos, e a minha conclusão. Só que aí eu acho perigoso, porque como é que você vai trabalhar com 3 parágrafos para você conseguir argumentar, trabalhar com cada argumento desse, para no final você ainda retomar a sua tese. A sua tese vão ser esses 3 argumentos. Eu acho perigoso na hora de, assim, eu acho que tem muitos riscos de na hora você se perder ou não conseguir, ou aí, ó, fui lá, fiz o primeiro desenvolvimento, ficou muito comprido. E aí fiz o segundo menor e o terceiro menor ainda. Houve uma quebra, certo? Então, recomenda-se que 2 parágrafos, certo? Foque nesses 2 argumentos. Você pode ter 10, mas aí você vai selecionar. Por isso a importância do esboço. Você vai selecionar aqueles 2 argumentos. E aí você vai trabalhar com eles mais ou menos com a mesma quantidade de linhas. Lembre-se da progressão de ideia e principalmente da organização, que também vai contar. Então tem que ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas, não precisa ser exata. 7 e 7, pode ser 9 e 7, mas aí tem que ter, né, visualmente a redação tem que estar bem construída, ok? E, como eu já falei, coerência e coesão. Vai analisar a continuidade da ideia, se há uma quebra no texto. Se durante a leitura ali o candidato se perder e houver uma quebra, ou até mesmo não houver o uso dos conectivos, no que compete à coesão, certo? E uma quebra durante a leitura, o entendimento, que é a coerência. Às vezes a gente diz, ó, aquela pessoa é coerente. Então, lembra desses. Eu gosto de sempre utilizar esses exemplos para a gente lembrar. Eu posso confundir coerência com coesão. Ó, lembra quando a gente diz, ó, aquela pessoa é coerente, quer dizer que as ações dela, tá, tem uma continuidade. Ela diz uma coisa e realmente ela faz, certo? E a coesão, lembrem dos articuladores, certo? Dos conectivos. E aí a coesão que vai garantir que esse texto ele flua naturalmente, sem quebras, certo? E a coerência vai assegurar que as ideias, elas façam sentido. Ok? Eu não posso, no desenvolvimento 1, afirmar algo, e aí no 2 eu vou lá e desafirmo. Houve uma incoerência. Vou ser penalizado, certo? Se eu afirmo algo, eu vou continuar afirmando. Ou senão eu vou mostrar o contraponto. Ó, tem-se a concepção disto, mas eu acredito nisto. Em contrapartida, eu acredito nisto. Ok, pessoal, vocês estão conseguindo entender? Eu estou conseguindo ser didática, porque senão a gente troca a didática e ver uma forma melhor. Obrigada, Ulisses, por sinalizar. Elaine também. Obrigada. Ó, pessoal, a morfossintaxe, como eu já disse, né, vai trabalhar tanto com as questões das classes gramaticais, como a questão da sintaxe, certo? Vai se analisar se ali existe uma relação entre as palavras de concordância verbal, nominal, regência nominal, estruturação da frase, certo? Lembrando que, se eu estou falando de um texto formal, vai ser um texto bem escrito, ele vai respeitar
as regras gramaticais da língua, certo? E a correção gramatical é tão importante, certo? Por exemplo, quanto à coesão, quanto à coerência, só está pontuando menos, certo? No edital de vocês. Mas na hora da leitura ali para o corretor, se ele perceber a sua facilidade, né, na escrita, no uso ali das concordâncias, das regências, possivelmente você vai ter uma boa nota, viu? Com toda certeza. E aí, por último, acentuação e ortografia, como eu já disse, né? Nós vamos trazer aí uma linha de acentuação e de ortografia. Algum aluno aqui na aula passada me perguntou quais são os erros que podem anular a prova. Gente, é importante. Parece que na hora não, mas eu estou super preparado. É óbvio que eu não vou errar. Mas na hora é tanto nervosismo, que se você não tiver concentrado, um mísero de segundos, tá? Você pode botar aí sua prova a perder. Como eu disse, quando eu fui fazer o meu concurso, eu esqueci. Eu pedi para o meu marido imprimir o cartão de apresentação, né? José Josatan de Queiroz. Pronto, foi você. E aí, ele imprimiu o comprovante de pagamento do concurso. Quase que eu perco o concurso por um momento ali de relapso mesmo. Tava tão desesperada, e aí vale a pena a gente respirar, certo? E se atentar aí aos detalhes. Os detalhes que vão fazer a diferença, certo? Quais são os erros que podem anular a prova? Situações que podem levar a nota zero incluem redação em branco. Se eu deixar a minha redação em branco, parece óbvio, certo? Mas eu já fui, né? Já apliquei provas e tinham candidatos que deixavam a redação em branco. Não sei se foram apenas treinar, é a parte intelectual, ou se na hora aconteceu um branco que deixou a prova em branco, mas aí, já sabe, né? Deixou a prova em branco, anulação, certo? A sua prova discursiva, fuga do tema, certo? Anula a prova. A gente pode tangenciar. Tangenciar é quando eu pego uma temática e eu foco só numa parte dela. Aquela outra parte do tema, eu esqueci. Eu deixei, certo? Para um segundo momento. Você vai perder pontos aí no tópico, tá? No subitem. Eu acho que é o item 2, se eu não me engano. Mas caso você realmente dê fuga ao tema, você fugiu do tema proposto, anulação da sua prova, certo? E a escrita ilegível, mas essa é a minha letra. Não consigo melhorar. Eu vou entrar com recurso administrativo, ou depois eu vou judicializar, certo? É um direito seu. Mas é o que eu estou dizendo, vocês ainda têm um tempo aí, um tempo hábil, certo? Eu sei que é difícil a gente, né, mudar algo que a gente praticamente nasceu dessa forma, né, passou pelo processo de alfabetização. E aí essa é a minha letra, mas tentem fazer de maneira mais legível, porque se o corretor, ele olhar para a sua redação e ele não conseguir, gente, não pensem que eles vão olhar com carinho. Não, aquela pessoa se esforçou, ela deve ter estudado muito, saiu de casa em pleno domingo. Não, eles não querem saber, certo? A sua prova vai ser anulada. E, além disso, a prova pode ser desconsiderada caso seja escrita em outro idioma, que eu acredito que ninguém aqui vai, né, escrever essa prova discursiva em outro idioma, mas no edital ficar claro aí, caso fuja, né, do português do Brasil, certo? Aí também vai ter essa anulação da prova. Ou a não observância do limite de linhas, ou a dificuldade extrema de leitura do texto, certo? Que acaba caindo, né, nessa questão da letra ilegível, se realmente o corretor ele não conseguir, ele não vai ler, certo? Oi, Paulo, pode ficar à vontade. Boa noite, professora. Boa O que noite. a senhora recomenda que um dos grandes problemas que eu vejo assim, quando se fala em redação, é quando se tem o tema, se você não conhecer bem a fundo o que está sendo pedido, sua redação não vai ser boa, né? Porque você tem que argumentar algo que você não conhece bem, né? E se chegar um tema que você não conheça bem a fundo, Certo. o que é que a senhora recomenda? Ok. Ó, como eu disse, obrigada, viu, Paulo? Como eu disse, no caso de vocês, vai ser bem complicado vocês não dominarem o tema,
Por quê? Porque, como eu disse, a gente vai ler aqui já já o anexo 2, são temas do dia a dia de vocês, certo? Por mais que vocês não saibam trabalhar com dados, né, com determinados dados, ou aí vai ser uma questão que nós vamos treinar. Aí é realmente a prática da escrita, certo? E pegar o jeito da redação. Porém, sem ser focado só nessa prova de vocês, certo? No geral, nas redações, sempre existe um texto motivador. Eu acho que houve uma redação de 2022 no Enem, ou foi 2022 ou foi 2023, acho que foi 2023. O trabalho de cuidado no Brasil. Matemática que muita gente tangenciou, muita gente não conseguiu trabalhar com a temática. Porém, aqueles alunos, né, ou os candidatos, melhor dizendo, que fizeram a leitura dos textos motivadores, os textos, eles sempre vão dar um norte. No caso de vocês, no caso dos concursos públicos militares, é mais complicado, porque nós já vamos para a prova, no caso de vocês, já tem o anexo 2, então é estudar, é tentar decorar, vamos falar assim, decorar mesmo, a maior quantidade de dados possíveis, certo? Ou de argumentos, eu já vou com o meu argumento, ó. Se for essa temática, eu tenho esses argumentos. Podem perceber que na leitura do anexo tem temas que se parecem. Então, eu posso utilizar o mesmo argumento. Mas em caso de, se vocês se depararem com um tema que não conhecem, vão para a leitura. Certo? A leitura dos textos motivadores. Se não houver texto motivador, você vai destrinchar o tema. Eu vou explicar isso na aula, tá? Melhor. Você vai pegar cada palavrinha daquela e você vai colocar os sinônimos para você, o que significa aquela palavra. Depois que você destrinchou, depois que você fez toda a análise do tema, com as suas palavras, com os seus sinônimos, você vai trabalhar naquilo. Entendeu, Paulo? Deu para sanar a sua dúvida? Sim, sim, tranquilo. Ok. Ó, entrando na leitura do conteúdo programático, certo? Pode parecer que a gente vai perder muito tempo, vou tentar fazer a leitura de maneira mais rápida possível, tá? Acho que vocês já perceberam que eu começo a falar, parece um motorzinho. Não é só aqui não, viu? É em todo canto. É hora que eu preciso respirar. E pense, ansiosa. E aí, mas é importante vocês fazerem a leitura desse conteúdo programático, porque como eu já disse, vocês já estão aí beneficiados. Porque em outros concursos a gente não tem acesso a esse conteúdo programático. A gente acredita que vai ser, se for um concurso militar, né? Devido ao concurso ser militar, acredita-se que vão trabalhar com temáticas voltadas, né, para violência. Mas aí, no caso de vocês, já tem esses conteúdos programáticos, certo? Ó, no anexo 2 do edital de vocês, existem esses 23 conteúdos programáticos, certo? Como eu disse, nós vamos tentar ao máximo, até o final do curso, trabalhar com esses temas que estão no anexo 2. Como eu já disse, gente, tem aí, por favor, uma folhinha e um lápis. Porque vocês vão colocar ó, aula 02. O que eu falei até agora que foi importante para vocês? Aquele momento que aparece uma lâmpadazinha, ó, isso aqui é interessante. Eu já estudei redação, mas eu não tinha escutado isso. Anota. E no caso dos temas, eu vou trazer agora para vocês repertório. Certo? Como eu disse, eu vou ver a questão da correção Coronel Arnaldo. Eu ainda não tive tempo, tá? Trabalhei esse carnaval todo. Eu acredito que ele também esteja muito ocupado, mas a gente vai bater o martelo e vai trazer para vocês. Mas eu queria que a gente fechasse assim, toda semana eu trouxesse 2 temas. Né? Um tema na quinta, um tema na terça. E aí vocês escolhem dos 2 temas para trabalhar e para fazer a redação. E aí eu faria essa correção e esse feedback individual. Ok? Mas anotem, porque agora eu vou trazer alguns repertórios que podem ser utilizados aqui para vários temas. Como eu disse, são temáticas, né, no geral, que falam sobre o trabalho de vocês no Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba, um trabalho tão importante, né? E aí, é importante vocês anotarem, certo? É muito importante. Ó, papel do Corpo de Bombeiro. Vou olhar aqui ao lado, gente, que o meu notebook tá aqui, tá? Já já eu retorno para cá. Você quer a gente ficar olhando? O papel essencial do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba na proteção e no bem-estar da sociedade. Lembrando que esses são os temas que podem vir na redação de vocês. Com base nisso, vocês vão criar a tese de vocês. Qual é o papel? Qual é o papel essencial do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba na proteção e no bem-estar? Tem sua concepção errônea acerca do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba?
uma visão tangenciada, vocês vão trabalhar com isso na redação, certo? 2, a colaboração entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil Estadual na gestão de desastres e emergências. 3, a relevância das ações preventivas do Corpo de Bombeiro Militar para a sociedade paraibana. 4, a importância dos projetos educativos do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba na formação das crianças e de adolescentes. Por exemplo, num tema desse, a importância da gente trabalhar com ECA, será que existe algum artigo que vai embasar o meu argumento? Se sim, gente, enriquece muito essa produção de vocês, certo? O Corpo de Bombeiro Militar e a sua função na Constituição Federal, qual é a função de acordo com a Constituição Federal de 1988? Qual é o artigo que eu posso citar na minha introdução, que vai mostrar ao meu corretor que eu realmente domino esta temática? O papel do Corpo de Bombeiros Militar no Sistema de Segurança Pública Estadual da Paraíba, as contribuições para a proteção da sociedade, a regulamentação da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba e a contribuição para a prevenção de incêndios no cenário estadual. 8, a importância da Lei Nacional número 14.751/2023, que é a Lei Orgânica Nacional do Corpo de Bombeiro, para a estruturação e atuação do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba. Faz-se importante a leitura da Lei Orgânica Nacional. Vocês já decorarem ali, alguns artigos que vão ser importantes, que vocês vão poder trabalhar não só com esta temática. Se eu decoro ali algum dado, algum artigo da lei orgânica, por exemplo, em outros temas eu posso utilizar sim. Porque são temas que se conversam, a maioria aqui são temas que se conversam, certo? A relevância das atividades operacionais do Corpo de Bombeiro Militar para a segurança e o bem-estar da população paraibana. Vejam que esta temática aqui conversa muito com a primeira temática. Então, nesse caso, eu não preciso produzir 2 redações. Eu vou ter ali o esboço desta temática principal, o bem-estar na sociedade paraibana, e aí eu posso trabalhar com os 2 temas. Ou, como eu já disse, inserir até isto como uma argumentação em outro tema. Os desafios na preparação do bombeiro militar para a transferência à reserva remunerada. A importância do treinamento físico militar contínuo para a qualidade de vida do bombeiro militar. E aí eu vou trazer dados que falem, né, sobre o benefício das atividades físicas voltadas para o bombeiro militar, né, para o militar, que não é apenas o TAF, mas tem que ser contínua essa preparação. A saúde mental no Corpo de Bombeiro Militar, desafios e estratégias para o bem-estar e desemprego profissional. Uma temática, acredito até uma temática muito forte para cair aí na redação de vocês, porque fala de uma problemática atual, não é uma problemática apenas dos bombeiros militares, mas é da sociedade em geral, né? O pessoal está doente. Então, é uma temática aí bem atual e bem relevante, eu acredito. Certo? A importância do Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba no atendimento às mulheres vítimas de violência. E aí eu vou trazer um artigo que fale sobre a violência contra a mulher e vou criar esse link com o Corpo de Bombeiros, certo? Da importância desse atendimento. A atuação do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba na prevenção de acidentes e redução de mortes de trânsito. Pronto, eu já vou deixar decorado algum artigo, né, que fale sobre a questão da violência no trânsito, certo? Eu esqueci o nome, gente, do meu nome. Esqueci o nome. Próximo, quando a gente for trabalhar com essa temática, eu digo, mas eu posso até trazer dados, como é que está a questão da violência no trânsito. No Brasil, quantas pessoas morrem por dia em decorrência de responsabilidade do trânsito? Do CTB. CTB, né? Obrigada, Joleno. CTB, eu tentando lembrar. CTB. Obrigada. A educação financeira como ferramenta essencial para a estabilidade e a qualidade de vida do bombeiro militar. A atuação estratégica dos guarda-vida para a prevenção de afogamentos no litoral paraibano. A importância do transporte aeromédico do Corpo de Bombeiros Militar para a eficiência do sistema de saúde da Paraíba. 18. O Departamento Médico-Odontológico do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba e sua relevância para a saúde e bem-estar dos militares e seus familiares. Percebam, tá? Mais um conteúdo programático que traz a questão do bem-estar.
É claro que eu vou trabalhar de maneira distinta, mas o tema principal é bem-estar. Então aí, ó, vocês já matam 3 possíveis temas de redação. Os principais desafios enfrentados pelos bombeiros militares no combate a incêndios florestais e soluções possíveis para minimizar esses obstáculos. Vocês percebem aí, teve alguém que me perguntou, professora, mas é certeza que vai ser a dissertativa argumentativa? Vocês estão percebendo que durante a leitura já deixa claro que eles vão querer que vocês argumentem, não é apenas expor. Eu não vou apenas expor aqui quais são os principais desafios enfrentados pelo bombeiro militar, mas eu também vou dar soluções. Então aí já deixa claro até a questão da medida interventiva. O corretor vai esperar que vocês tragam uma solução. O papel da tecnologia também é mais um assunto, gente, de extrema relevância, tá? Nos dias atuais. O papel da tecnologia na evolução das operações de resgate e salvamentos desenvolvidos pelo Corpo Militar da Paraíba, Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba. A ética, deixa eu só ajeitar aqui. Cadê meu mouse? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. A ética, a hierarquia e disciplina. A importância dos pilares fundamentais da carreira militar. E aí vocês vão recorrer lá, né, a lei dos militares, também existe o nome, o código, né? Código militar. Eu estudei, esqueci, minha gente. Percebe-se que eu só decorei, né? O estatuto, isso, o estatuto. Vocês vão recorrer, vocês já podem ir, gente, com um artigo decorado, para vocês aqui, ó, trabalharem com essa questão da ética, hierarquia, disciplina, que são os pilares da carreira militar, certo? O papel do bombeiro militar na preservação e proteção do meio ambiente, o uso das aeronaves remotamente pilotadas, os drones, no apoio às operações e buscas e salvamento de pessoas desaparecidas, também outro tema que eu acredito que tem muita chance de cair, certo? Pode cair um tema, dentre os 23, existem temas mais relevantes e temas menos relevantes. Eu acredito, certo, que a tendência é eles quererem escolher, certo, temas que conversam mais com a atualidade, certo? Então, a gente dá uma atenção maior a estes temas, certo? Mas sem esquecer dos demais. Mas lembrando que eles se conversam, certo? E só para deixar clara a questão do dissertativo argumentativo, como eu disse, é uma tendência, né? A maioria das bancas, 99% das bancas, trabalham com esta tipologia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o candidato demonstra aptidão e domínio da ortografia, da morfossintaxe, da coesão, da coerência, e também domínio do tema, ele vai ter um senso crítico. E é isso que as pessoas querem analisar, é isso que se valoriza hoje em dia. É isso que diferencia profissionais medianos de bons profissionais. É o senso crítico, certo? E não só isso. Ó. Muitos dos temas exigem que o candidato apresente um ponto de vista claro, como, por exemplo, na temática, a relevância das ações preventivas do Corpo de Bombeiro para a sociedade paraibana. Fica claro que vocês vão ter que apresentar o ponto de vista de vocês. Então, não tem como fugir desta tipologia, ok? Quando é dissertativo, ou expositivo, ou informativo, que vocês vão apenas falar sobre o tema, expor ou informar sobre o tema, aqui fica claro que o ponto de vista de vocês vai ser analisado, ok? E tem que ter. Se não tiver, vai perder pontuação, ou melhor dizendo, ou apresentar ponto de vista é diferente de problematizar. Eu posso apresentar um ponto de vista que não gere problemas. No meu ponto de vista, está tudo certo, está tudo funcionando, porém, eu posso problematizar, ok? Ponto de vista não é igual a problematizar. Agora, no momento que eu problematizo, eu estou dando o meu ponto de vista, mas eu posso ter um ponto de vista que não gere problematização. Entendeu? Mas como eles querem aqui um senso crítico, então a tendência é que nós vamos problematizar, porque tudo na vida, né, estas temáticas aqui, ó, se procurarmos, sempre vai ter um ponto
de problematização. Se não tivesse, não seria escolhido para ser um tema de uma redação do concurso interno. Ok? Isso mesmo. Eu trouxe aqui, tá, para nós trabalharmos com essa primeira temática. Porém, na aula de hoje não vai dar tempo, então eu vou só finalizar aqui. E aí, na próxima aula, nós adentramos, primeiro, nesta temática, tá? Eu vou dar um repertório para vocês, certo? E em seguida, nós vamos começar a ver a introdução. Eu quero destrinchar com vocês cada parágrafozinho. E aí, sempre uma aula teórica, e a gente parte para o prático, que vai ser aí a análise do tema. Combinado? E para finalizar aqui, ó, esse dissertativo argumentativo, são propostas de soluções ou análises críticas. Alguns temas eles vão solicitar, tá? Proposições de soluções para problemas enfrentados pelos bombeiros militares, que eu acredito que são muitos, né? Nenhum trabalho é perfeito. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que, você é servidor público e vai ser tudo perfeito. E não vai ser, né? Trabalho é trabalho. É claro que alguns trabalhos vão ser mais críticos, né? Outros menos. Outros vão ser mais fáceis, mas sempre tem essa problematização. E vocês dominam muito bem. Acredito que se eu abrisse aqui e pedisse para cada um aqui dizer um problema que vocês enfrentam atualmente, todo mundo ia ter um problema distinto ou problemas iguais, certo? Então, senso crítico, ok? Vocês vão precisar muito dessa redação. Proposições de soluções para problemas enfrentados pelos bombeiros militares, como no caso dos principais desafios encontrados pelos bombeiros militares no combate a incêndios florestais. Vocês vão ter que trazer essa análise crítica, sim. Por que acontecem esses incêndios florestais? Quais são os desafios enfrentados por vocês, tá, no combate a esses incêndios florestais? Mas, ao mesmo tempo, proposta de solução. Então, nesta temática em si, é necessário a proposta de solução, ou até melhor dizendo, a medida interventiva. Ok? Entenderam, gente? Até este momento aqui, ficaram dúvidas? Nós já estamos finalizando nossa aula, certo? E damos continuidade aí no próximo dia. Elaine e Cristina disse que está tudo certo até o momento. Edilson também. Leonardo, Maria, Sebastião, Antônio, John Leno. Então, ótimo, tá, gente? Sinal que a didática tá dando certo, ok? E qualquer dúvida, vocês podem sinalizar. Eu não sei se eu tô no grupo, não sei se vocês têm grupo ou alguma coisa, mas até no privado mesmo, nas minhas redes sociais, viu? Meu Instagram é Tainá Carolina Rodrigues. Só o nome que é meio estrambólico, mas se tiver alguma dúvida que eu possa sanar aí no privado, no particular, fiquem à vontade, certo? No momento que vocês estiverem aí estudando, fazendo uma leitura do edital, que eu sei que a gente fica relendo, né, para não deixar passar nada, viu? Vocês podem ficar à vontade aí para me perguntarem nas redes sociais, ok? Gente, então finalizo hoje a aula, foi um prazer estar com vocês, certo? Para mim está sendo uma oportunidade ímpar. Agradeço a vocês pela atenção e até a próxima aula. Bons estudos aí, continuem na luta. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço.